E eu convido a amada igreja, os queridos ouvintes, para estar compartilhando conosco uma palavra do Senhor, que se encontra no livro de Números, Números capítulo 33. Números capítulo 33, versículo 12. Tema de hoje: um lugar chamado Dófica. Um lugar chamado Dófica. Desde já eu agradeço a todos os irmãos que estão conosco, nos acompanhando. Compartilhe esta live, compartilhe esse estudo bíblico. Pegue a sua Bíblia, aí aonde você estiver, e vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Números capítulo 33, versículo 12, diz bem assim a palavra do Senhor. E partiram do deserto de Sim, e acamparam-se em Dófica. E partiram do deserto de Sim, e acamparam-se em Dófica. Meus queridos irmãos, Dófica, um lugar aonde o povo de Israel acampou, e nós vemos aqui esta aventura, que o povo de Israel, passando pelo deserto, agora Israel, no capítulo 33, versículo 11, eles partem do Mar Vermelho, onde estavam acampados, que nós já falamos no estudo passado. Partem do Mar Vermelho e acampam-se no deserto de Sim. Depois partem do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. Dófica. Pastor, nós começando agora pela estação de Dófica, cerca de 19 quilômetros antes de Aluz. Veremos em Dófica, por uma ótica nunca visto antes, esse lugar onde o povo de Israel parou. Nós vemos aqui que Dófica, ela ficava situada entre o Mar Vermelho e Refidim, aonde ali os israelitas, eles acamparam, indo a caminho de Sinai. Está lá em Números 33, versículo 12. Mas nós vemos em Êxodo capítulo 17, versículo 1, que ali em Êxodo ele revela que posteriormente ao saírem do solitário deserto de Sim, a Bíblia diz que eles acamparam-se em Refidim. E nós vemos que não é mencionado nada a respeito de Dófica. E nós deparamos com uma lacuna em Dófica. Nós reparamos aqui uma incógnita na qual Deus, o arquiteto da vida, ele faz ou fez questão de condicionar em segredo, e conduzindo e inspirando o nobre cronista a usar a sua maestria da escrita com muita destreza, a registrar a passagem aqui nas escrituras com uma habilidade textual ímpar. Nós vemos que em seguida Deus,
que é o gestor da nossa alma, ele agracia o povo com o maná, e logo após apresenta o deserto, e o lugar de descanso. E agora nós vemos, depois desse descanso que nós falamos, há uns estudos atrás, agora nós vemos o silêncio de Deus. Quando falamos de Dokfa, meus amados irmãos, nós vemos que a localidade desse lugar ainda não foi identificada com toda a justiça ali. Por quê? Por causa ali da exata posição onde realmente está esse local. Mas nós vemos em teoria, estudiosos, em teoria, a sua posição mais exata, ela deveria ser em Serabit, El Kadim, ou muito próximo dali, que a partir de então, os egípcios, eles deram o nome de Mafkat, ou poderia também ser localizado em Wadi Marahah. Mas de acordo com os filólogos, Dokfa é um nome hebraico que equivale ao significado de fornos de fundição. A Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 8, versículo 51. Pois são o teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito, da fornalha de fundição. Pastor, 1 Reis, capítulo 8, versículo 51. Nós vemos também Salomão, ele assim como Moisés, em Deuteronômio, capítulo 4 e 20, ele desertarem a escravidão do povo de Israel, tão implacável e tão cruel como uma fornalha de ferro. Quando a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz bem assim, assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E nós lembramos, quando estudamos essa passagem, quando estudamos sobre essa localidade, Dofka, povo de Israel passando por Dofka, e Dofka tendo o significado de fornos de fundição, nós vemos aqui, lembrando de uma frase que lemos em uma apresentação de jovens em uma igreja, que dizia: o metal de maior valor é provado com mais fogo. Pastor, o ouro, para ser purificado, ele primeiro deve ser vitimado pelo fogo. Ele deve sofrer o aquecimento do fogo, transitar por um sistema de fundição e alguns estágios de manipulação. Para ele ser purificado, o ouro ele precisa ser derretido em uma temperatura muito alta, até se dissolver integralmente para ser imaculado. E o notável é que nem sempre o calor aqui nós vemos, ele derrete de uma tal forma a exceder o calor. Por quê, pastor? Porque o calor ele não deve exceder a temperatura prescrita
purificação. Então, logo em seguida, esse ouro que ali está passando por esse processo, esse mesmo ouro que está sendo derretido, ele é passado por um outro processo. Depois de derretido, agora nós vemos ele sendo golpeado para receber ali a sua forma. E depois, finalmente, após cada etapa, ele sai resplandecente, cintilante em seu resplendor, certificado como o metal mais belo e valioso. Mas ele precisou passar. Ele precisou passar pelo forno de fundição. Quando falamos de Dofka, Dofka é a estação do lapidamento do nosso ego. Quando falamos de Dofka, também podemos pensar, quando passamos, que estamos ali pensando a ser aptos para a jornada, para alcançar a terra prometida. Não basta apenas a experiência do Egito. É necessário também, queridos irmãos, passar pela experiência nos fornos de fundição. Quando nós falamos de Dofka, nós encontramos que é nesta estação que o povo de Israel passou pelo deserto antes de chegar em Refidim. E é nessa estação que nós, a igreja do Senhor, alcançaremos a maturidade, alcançaremos a experiência para cursar a faculdade no auditório do deserto de nossas experiências. Falando de Dofka, nós vemos Israel. Ele viveu no Egito 215 anos, dos quais, meus queridos, 150 anos aproximadamente debaixo de uma dura escravidão. Todo mundo sabe disso. Então agora Deus, ele os liberou com a promessa de os colocarem numa terra que manava leite e mel. E eu acredito, querida igreja, que o povo todo ficou eufórico. O povo todo ficou ali, eufórico, com a magnitude da promessa. Promessa essa, que até os egípcios se maravilhavam ao ponto de que? De abandonarem os seus pais, seguirem os hebreus nessa jornada. Por que fizeram isso, pastor? Eles acreditavam estar preparados. Eles acreditavam estar blindados para enfrentar qualquer coisa pelo caminho. Talvez imaginavam que depois de tanto tempo escravizados lá no Egito, nada mais o assustaria. E eu fico pensando que depois de tanto sofrimento, Deus poderia muito bem ter colocado esse povo em um oásis, ou em um lugar, um jardim, mas Deus colocou eles num imenso, intimidante deserto, onde jornadeariam ali por 40 longos anos. Nem imaginavam que essas pessoas haveriam de passar por provas pela frente, e que o Egito tinha sido ali apenas para eles uma provinha, mas pela frente teriam muito mais provas ainda. Aquela prova que eles passaram no Egito teria sido a base para que eles não viessem a sucumbir pelo deserto. Mas ainda o povo de Israel, para alcançar a terra prometida, eles precisavam passar, eles precisariam passar por Dofka, para serem moldados pelo maravilhoso fundidor e celestial, golpeados, fundido em
uma temperatura alta até se derreter, para ser limpado, para receber o brilho ideal de que um metal valioso e respeitável precisaria ter. O tempo não tinha sido suficiente para amadurecer e abrandar os impulsos desarraigados do povo que tinha saído do Egito. A Bíblia diz que os hebreus eles foram livres do Egito, porém continuavam escravos de seus traumas. Lá em Zacarias capítulo 13, versículo 9, a Bíblia diz bem assim: e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Precisa passar por Dófica, precisa passar pela fundição, precisa passar pelo derretimento. Quando nós falamos de Egito, meus queridos irmãos, o Egito é uma tipologia do mundo, um mundo de pecado, de onde somos libertos por autor da salvação. E é incrível pensar que Deus, ao nos libertar, não nos coloca em um oásis, não nos coloca em um jardim ou em um pastos verdejante junto a águas tranquilas, não, jamais. Jamais Ele disse que a nossa jornada seria mansa, ou que estaríamos aguardando um dia do arrebatamento deitados em pastos verdejantes. Deus nunca falou isso. Quando somos salvos por Cristo, pensamos que nunca mais haveremos de enfrentar o Egito. Mas no entanto, teremos de digladiar com o sinistro deserto de si. Ao sermos libertos do Egito, ou ao sermos libertos do mundo, Deus nos coloca no deserto, e este representa todas as lutas e dificuldades pelos quais passamos. Quem nunca disse, nos momentos de prova, quem nunca falou nos momentos de angústia, que estava passando por um deserto? Quem nunca chegou a falar isso? Então saiba que estamos caminhando por um deserto, e foi Deus quem nos colocou nele. Pastor, o deserto ele serve para nos preparar, o deserto ele serve para nos amadurecer, o deserto ele serve para nos valorizarmos, para valorizarmos também a grande salvação alcançada pelo Senhor das nossas vidas. E agora nós vemos todo o povo em Dófica, todo o povo de Israel agora acampando em Dófica, forno de fundição. E aqui Deus, o Todo-Poderoso, Ele haveria de moldá-los, Ele haveria de queimar toda a impureza, Ele haveria agora de purificar ali o povo que estava carregado pela impureza que estava vindo junto do Egito. Deus, que tirou o povo de Israel do Egito, Ele queria contemplar Israel como um bebê, balbuciando o fonema pá, desejando ser chamado de papai. Mas para isso haveria um processo, para isso haveria uma moldagem, para isso deveria passar pelos fornos, para isso Deus precisaria colocar o povo de Israel ali em Dófica. Assim somos nós, querida igreja. Existem muitas atitudes em nossas vidas que devemos mudar e queimar. Nosso orgulho, vaidade desenfreada pelas coisas efêmeras dessa vida precisa ser queimada em Dófica. Como disse Fernando Pessoa,
O orgulho é a coisa certa ou errada do nosso próprio mérito. A vaidade, a consciência certa ou errada da evidência do nosso próprio mérito para os outros. O homem, ele prefere ser exaltado por aquilo que não é, a ser tido em menor cota por aquilo que é. Quando passamos por Dófica, nós encontramos algumas personagens que fracassaram por causa do orgulho. Quando passamos por Dófica, forno de fundição onde deveria ser queimado, muitas das vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso eu. E nós vamos ver aqui, pelo contexto bíblico, algumas personagens que fracassaram por causa de algo que não permitiram que Deus o queimasse. O orgulho. Falando de uma primeira personagem, eu quero falar aqui do rei Acabe. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. O rei Acabe, de um ponto de vista raso, sem espiritualidade, Acabe, ele teve muitos êxitos. Se nós formos pesquisar sobre Acabe na Bíblia, nós vamos ver que ele conquistou muitas batalhas. Nós vamos ver que a sua nação prosperou durante a sua influência em reinar. E ele aqui é reputado por arquitetar cidades em Samaria. Porém, a Bíblia também não nos deixa sem essa informação que Acabe desastrosamente consumou a sua vida sem humildade de postular clemência ao único e soberano Deus, que poderia isentá-lo de todo e qualquer tipo de pecado. Mas não, ele não quis, e por isso caminhou sozinho aos portais da sombria eternidade, disperso do Criador. Ele ouviu demais a sua esposa Jezabel, recusando-se a ouvir a voz de Deus, que era suficiente para a vida dele. Acabe foi um rebelde orgulhoso em vida, mas agora o orgulho se foi. E de que adianta? De que adianta um sucesso vazio nessa vida, seguido por uma derrota eterna? Não adianta de nada. Deus, a Bíblia mostra que Deus, ele foi paciente com Acabe. O roteiro da vida, ela poderia ter tido um final feliz. Meus queridos irmãos, o orgulho leva o ser humano a desconsiderar a temática dos outros acerca de si mesmo, por estar persuadido na sua superioridade e infalibilidade. Ser orgulhoso, no entanto, não tem a mesma conjunção daquele que é vaidoso. A vaidade é uma mutabilidade do orgulho. É menor, mas com idêntica proporção de perigo. Quando falamos do orgulho, a pessoa vaidosa é sempre dependente da apreciação de terceiros. Para quê? Para se sentir protegido e ter o seu ego estimulado. A busca sempre a homologação de outro para se sentir melhor, e se preocupa com o que os outros dizem e pensam a seu respeito. Eu gostaria de dizer, meus queridos irmãos, que o orgulhoso, ele ignora
opinião alheia, por se achar melhor do que todos, e por isso não precisa ouvir a mais ninguém. Quando falamos de orgulhoso, o orgulhoso é capaz de transfigurar benesses em aclamações pessoais. O orgulhoso negligencia que tudo que somos, formalizamos e possuímos vem do nosso Deus. O orgulhoso faz isso. Nunca foram executados por nós mesmos. O orgulhoso, ele pensa que ele consegue fazer tudo sem a ajuda de Deus. O orgulho é perigoso, traiçoeiro, é um dos piores pecados. O orgulho, ele foi o árbitro da transformação de um dos, ali do anjo de luz. Transformou o anjo de luz em um príncipe de trevas. A fórmula para vencer o orgulho é pensar menos em nós, mesmo e mais no incrível e excelso Senhor da criação. Numa certa ocasião, um sábio escritor e historiador, ele conta uma história que em uma das suas viagens, quando viajava de navio, olha só, desbancou ali uma grande tempestade, e por felicidade eles conseguiram chegar a um abrigo de uma baía protegida. E quando o temporal, aquela tempestade passou, eles deixaram ali aquele esconderijo e continuaram a viagem. E repentinamente, ali o casco quebrado daquela embarcação, chegando mais perto, aquele escritor, ele diz que ele percebeu que se tratava justamente do navio na qual um grande mestre estivera navegando. E o coração daquele escritor abalado encheu-se de dor, da qual foi a sua surpresa quando, ao desembarcar, ele correu para a casa de estudos e ali avistou aquele mestre ensinando pacientemente os seus discípulos, e os discípulos ali veneravam ele. Quando esse escritor chegou lá, ele gritou: mestre, conta-me como escapou da tempestade. Se eu vi com os meus próprios olhos o casco da tua embarcação que naufragava. E aquele mestre, de maneira respeitosa, como era o seu costume, ele respondeu: um pedaço de madeira flutuou para perto de mim quando o mar estava a ponto de me engolir. Agarrei-me a ele e, com a ajuda de Deus, subi e pude voltar para casa. Mas aí ainda o escritor, ele pergunta: mas mestre, conta por favor, como não foi tragado pelas ondas gigantes que afundaram o navio inteiro? Para não dizer um minucioso humano flutuando num pedaço de madeira, como é que o navio pode ser tragado e você, mestre, não ter sido tragado pelas ondas? Ele respondeu: eu inclinei a cabeça diante de cada onda. Cada onda que vinha para me matar, para me levar ao fundo do mar, eu inclinei a minha cabeça. Meus queridos, o que nós aprendemos com isso? Nós devemos ter cuidado com o orgulho, pois o fato de não existir nada que possa realmente chamar de ser para justificar a soberba. Nem riqueza,
grandeza, nem força ou inteligência são méritos nossos ou seus. Lembra-se, tudo que você possui é uma dádiva de Deus, não é uma dádiva sua. O rei Acabe, ele fracassou por causa, um dos motivos foi por causa do orgulho. Outro personagem que nós encontramos na Bíblia também se chama Absalão. 2 Timóteo, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 2. Ali nós encontramos a história desse grande moço, filho de rei, príncipe. Ele tinha cabelo bonito e longo, do qual ele se sentia muito orgulhoso. Ele se sentia muito orgulho. Ele cortava, a Bíblia diz que ele cortava e pesava o seu cabelo todo ano. Absalão era um homem orgulhoso, e o seu coração tinha se voltado para o mal. Ele não nutria nenhum amor pelo seu pai. Absalão, ele preferia sair para roubar os corações do povo de Israel e fomentar insurreições contra o rei. Ele sugeria que seu pai era um juiz injusto. Ele sugeria que o seu pai, além de ser um juiz injusto, ele legislava em causa própria, infamando que, se Absalão fosse rei, seria sempre justo. Quando nós falamos de Absalão, meus queridos irmãos, ele organizou uma forte conspiração contra o seu próprio pai. Ele escolheu caminhar por uma fronteira muito fina entre a confiança e a arrogância. E o seu orgulho o levou à morte. Deus conduziu a sua mula para que fosse enforcado em um grande carvalho. E nós vemos a Bíblia dizer que, vindo depois Joabe e 10 dos seus escudeiros, eles mataram Absalão, jogaram o seu corpo num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. E então foi enviado um etíope para dar a comunicação ao rei Davi. Interessante, meus amados irmãos, que o orgulho tem destruído pessoas. O orgulho tem feito pessoas a não passar de Dófica para frente, não alcançar a terra prometida, não alcançar as promessas de Deus, pararem no meio do caminho. Interessante que tem uma história que é contado de um certo jumentinho que chegou em sua casa todo feliz e disse para sua mãe: mamãe, você não imagina como sou querido na cidade. A mãe perguntou: como assim, meu filho? E aquele jumentinho falou: pois é, mamãe. Respondeu o jumentinho com vaidade: eu fui a Jerusalém e todo mundo me aplaudiu quando gritavam: viva, viva, salve, salve. Então aquela mãe perguntou: meu filho, me responde uma coisa, quem você estava carregando? E aquele jumentinho, naquela história, ele responde àquela mãe: ah, mamãe, era um tal de Jesus Cristo. Jesus Cristo. A mãe ficou assustada. A mãe ficou espantada. E falou para o seu filho: olha, meu filho, amanhã volte lá naquela cidade, mas não carrega ninguém não, viu? Tudo bem? Não carrega ninguém. No outro dia conta a história que o jumentinho foi para Jerusalém fazer
o mesmo caminho. E voltou muito triste. E a mãe, vendo a tristeza em seu rosto, perguntou: e aí, meu filho? Como é que foi a sua ida? Mamãe, ele respondeu, como pode? As pessoas nem olharam. Passei desapercebido entre elas. E teve gente que até me enxotou. Aquela mãe, naquela história, respondeu aquele jumentinho e disse: é isso aí, meu filho. Você sem Jesus é apenas um jumentinho. Você sem Jesus é apenas um jumentinho. O que devemos entender nessa simples história, meus queridos irmãos, é que nós não somos nada sem Cristo. É uma história engraçada. Porém, vejam o que a vaidade e o orgulho fazem com as pessoas. E nós devemos tomar cuidado, pois a vaidade, ela pode nos distanciar dos planos de Deus, dos planos de Cristo. A vaidade, ela pode nos levar à morte. Na psicologia, a vaidade é definida como um traço de caráter que se resume à preocupação constante. Provérbio capítulo 16, versículo 18, nós vemos a Bíblia dizer bem assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Absalão, o seu orgulho o levou à morte. O seu orgulho o levou a conspirar contra o seu pai. O seu orgulho o levou a ser insubmisso. Mas tem uma outra personagem na Bíblia, o rei Ezequias. Quando falamos de Ezequias, meus queridos irmãos, Ezequias, ele recebeu em audiência uns mensageiros. E ali naquela audiência, ele mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns. A prata. O rei ali, ele mostrou o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo que estava em seus tesouros. A Bíblia diz que não houve nada em seu palácio ou reino que Ezequias não lhe mostrasse. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 13, conta essa história. Mas o rei Ezequias, ele abriu mão de um grande momento onde teve ali a possibilidade de falar e mostrar o cenário ali das grandezas de Deus e das suas conquistas. Os céus, eles estavam facultando um momento ímpar para ele, e tudo diante dos seus olhos, para revelar aqueles viajantes que estavam visitando o rei Ezequias, para revelar a eles da outra face do Jordão, os pródigos. Ali nós vemos o orgulho. Ali nós vemos que o rei Ezequias, ele revelou somente o seu orgulho, somente favorecendo a si. Mas nós vemos que Ezequias, ele não aproveitou essa oportunidade para colocar Deus em primeiro lugar nas suas realizações. E quando a Bíblia diz sobre o rei Ezequias e seu orgulho, nós vemos que o coração de Ezequias, e levando-o a um estado de ausência de consciência, onde se esqueceu completamente do milagre fenomenal recebido do médico celestial. Se você for olhar uns versículos antes, você vai ver que Ezequias adoeceu, mas ele pediu a Deus, e Deus o deu mais anos de vida. Mas agora, mais para frente, nós vemos ele
não honrar o que Deus tinha feito. E não é tão trabalhoso exteriorizarmos nossa ingratidão e desamor após sermos grandemente beneficiados. Olvidar do nosso Deus. Meus queridos, quando falamos de orgulho, quando falamos de vaidade, muitos já tiveram ou já estiveram na iminência da morte. E então, no espinhoso desalento, eles fizeram muitos pactos. Muitos já estiveram ali à beira da destruição, à beira do final trágico, mas em meio a esse espinhoso desalento, eles fizeram pactos, eles fizeram muitos votos, fizeram muitos juramentos. E entretanto, depois de serem generados, foram deslembrando aos poucos dos favores alcançados pelo Divino Mestre. Para Ezequias, era muito mais cômodo e cativemente falar das conquistas, do seu poder bélico, dos seus tesouros, da sua altiva corte. Como é fácil, meus queridos irmãos, como é fácil e prazeroso para o ser humano vangloriar-se de suas termináveis façanhas, suas findáveis riquezas, seus interino poder e sua intelectualidade regida. Mas a penalidade pelos atos de orgulho e vaidade do rei Ezequias foi o que, pastor? Foi a azorrague da implacável vergonha e o caos retumbante da glória. A Bíblia diz que o profeta Isaías profetizou que esse mesmo povo regressaria. A Bíblia fala que aquele povo que foi lá e ouviu da boca de Ezequias toda a sua ostentação, todo o seu reino, todo o seu orgulho, a Bíblia fala que aquele mesmo povo voltaria. Não para trazer presentes, não para bajulação, mas para levar a glória desta nação a toda a riqueza que outrora havia sido orgulhosamente hasteada, inclusive os filhos do próprio Ezequias. Eles seriam arrastados como escravos. Mas Ezequias poderia ter dito: olha só, olha a glória desse reino, glória a Deus. Olha o poder bélico, glória a Deus. Olha que fartura, glória a Deus. Mas Ezequias não fez isso. Meus queridos irmãos, o deserto de Deus, com o seu povo em Dotfa, era que com o passar do tempo, Israel, eles adquirissem uma identidade pessoal, uma identidade grupal, sendo que através dessa última aqui em Dotfa, tivesse a sensação de pertencer a um grupo com características específicas, um povo único da terra, um povo separado, um povo comprado, um povo pago. Quando nós vemos Israel em Dotfa, eles tiveram que aprender algo muito significativo da parte de Deus, porque quando lemos em Números 33 e 12, a Bíblia diz bem assim: e partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dotfa. Nós encontramos uma referência a Dotfa, mas não há nada na Bíblia que possa nos ensinar sobre Dotfa. Então, pastor, como é que eu posso te ensinar sobre o grau de sofrimento, ou te fazer entender a profundidade da intragável e mórbida dor? Por isso que nós não temos relatos sobre essa parada, essa estação, do que aconteceu lá. Mas pastor,
nós aprendemos que nós devemos ter as nossas próprias experiências. Descubra o teor de cada prova vivenciado, cada uma delas. E aí só assim você saberá valorizar os feitos daquele que teve suas próprias experiências na cruz. Aqui nós aprendemos, pastor. Aqui nós vemos que mais uma vez Deus, Ele expressa o seu silêncio. Nós só encontramos a palavra dófica da Bíblia. Então aqui nós vemos um silêncio de Deus. Mas nós temos que entender que o silêncio de Deus era como um ruído de advertência. Aqueles que podem escutar a doce e delicada voz do adorável Espírito Santo, fala-lhes ao coração. Com certeza saberão diferenciar, saberão discernir a autenticidade ali do arquiteto da nossa alma, através do seu enigmático silêncio. Essa parada, esse acampamento em Dófica, essa estação do silêncio, onde somos provados pelo fogo e nos sentimos abandonados pelo nosso Redentor, da qual o próprio autor da nossa salvação já se sentiu em Dófica, já se sentiu nessa situação, já se sentiu nesse lugar também, quando ali nós vemos o silêncio do Pai que regia o vasto universo, lá no desfecho do calor da cruz. Marcos capítulo 15, versículo 34, a Bíblia fala que por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Pai, por que me abandonaste? Jesus também enfrentou o Dófica na sua vida. Jesus também enfrentou o silêncio de Deus na sua vida. Jesus também enfrentou o forno na sua vida, o calor escaldante na sua vida. Quando nós falamos do silêncio de Deus, o silêncio de Deus nos dias de Samuel, nós vemos que o apostolado do jovem Samuel, meus queridos irmãos, falando um pouquinho agora, 1 Samuel, nós vemos que o apostolado do jovem Samuel, ele ocorreu em uma época onde raramente se ouvia a voz de Deus. Mas porém, mesmo com a ausência da voz de Deus, nós vemos que esse jovem revolucionou uma geração inteira. Recondicionou o serviço e a prática da adoração e orientou o povo que já havia perdido a motivação para o verdadeiro tributo à casa de Deus. Meus queridos irmãos, ele alcançou o favor de Deus, resgatou a autoestima e cativou novamente a credibilidade outrora excitante. Quando falamos de Samuel e o silêncio de Deus nos tempos de Samuel, nós vemos que conseguiu hastear um ministério frutífero e abalizado em um tempo onde o silêncio de Deus fazia o pranto emudecer, a tristeza nublar-se e a lamúria e o brado ardente serem como os únicos regentes em uma época incógnita e displicente. Mas no entanto, meus queridos, esse grande profeta, esse jovem, ele fez história, ele conquistou proeminência, porquanto Deus o consagrou. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz bem assim, e o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentemente. Olha só que interessante. O jovem profeta Samuel, ele teve características próprias do seu momento evolutivo, e todo o sucesso dele
está baseado nessa frase. Presta bem atenção nessa frase aí, ó. E o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Meus queridos irmãos, o que nós aprendemos com isso? Não tonifique o seu equívoco, pensando que poderá servir a Deus sozinho. Porque na lacuna entre você e Deus, quando se sentir afogado em uma odisseia de dúvidas e ceticismo, com toda certeza haverá alguém para te orientar. O evangelho transformador do amável Salvador é a maior dádiva que o gênero humano conseguiu herdar. Esse evangelho, meus queridos, é exuberante, resgatador, reconciliador de família, exclui o homem das mazelas do pecado e do domínio do arqui-inimigo da nossa alma. As boas novas do evangelho da vida, ela nos traz revelações fantásticas a respeito de sobre quem haveria de anunciar ao mundo essa prodigiosa revelação, que seriam os anjos ou os homens. Mas quem foi eleito com aprovação? Quem foi eleito com aprovação maciça a propagar as benesses de salvação até mais? O mais indigno pecador foi o próprio homem. O grande Deus, o grande Deus forte, poderoso, Ele muito bem poderia ter enviado um anjo, um arcanjo, um querubim, para cristianizar a humanidade, porque com ele seria mais fácil, não haveria erros, não haveria falhas. Porém a Bíblia relata que em certo momento um anjo foi designado a levar a mensagem a Zacarias. Presta atenção agora, meus queridos irmãos. Um anjo foi designado a levar a mensagem para Zacarias, dizendo que ele haveria de ter um filho. E olha só que interessante, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Esse anjo que levou a mensagem para Zacarias, ao invés de Zacarias receber essa revelação com júbilo e credibilidade, Zacarias duvidou da palavra do anjo do Senhor. Zacarias alegou que, por ser velho, e sua esposa também era de idade avançada, ele duvidou. Mas olha o que a Bíblia nos ensina: que por não acreditar nas palavras do mensageiro angelical, ele ficou mudo, segundo as palavras do anjo Gabriel. Agora, meus queridos irmãos, imagine uma coisa aqui comigo. Você já imaginou os anjos pregando o evangelho em nossos dias? Qual seria o resultado dessa colheita? Você já imaginou? Acredito que seria uma decepção muito grande. Nossas reuniões de adoração seriam muito quietas. Silêncio tomaria conta do ambiente, por quê? Olha só, homens e mulheres olhando um para o outro, mudos, comunicando-se apenas com gestos. As mulheres desesperadas por não poder conversar. Já por outro lado, alegria irradiando no rosto dos homens. Por isso era tudo o que queriam: o silêncio da ala feminina. Diante de tanta incredulidade, diante de tanta murmuração, diante de tanto descontentamento, o resultado não poderia ser outro. Quantas pessoas não estariam mudas por causa da incredulidade se os anjos fossem encarregados de levar a palavra nos dias de hoje?
que interessante, meus queridos irmãos. O que você pensa? Nós vemos o brilhante profeta Samuel, ele descobriu ali a fórmula para ter uma vida ministerial bem sucedida. E ele sabia bem, independente da condição espiritual do seu líder, ele precisava estar perante esta autoridade que Deus tinha constituído. O seu líder, o Eli, ele foi um sacerdote faltoso, que se ocultou em sua cadeira de comodismo. Nos dias de hoje, nós enxergamos esse tipo de comportamento. Nós vemos o sacerdote Eli deixando de atuar como um verdadeiro líder escolhido por Deus. Até que certo dia, nós vemos Deus o derrubar da sua cadeira. E ele perdeu a sua vida. Mas não foi como... Mas ali nós vemos que não foi um bom mestre. Não soube usar a cabeça. E por si, em sua queda, a perdeu. Mas quem não sabe usá-la acaba ficando sem ela. Pastor, mas todavia nós vemos que o jovem Samuel, ele foi um grande professor. O Eli, ele foi um grande professor para o jovem Samuel. Samuel conseguiu superar a crise eclesiástica da época e se tornou grande potência nas mãos do divino instrutor. Olha só que interessante quando nós aprendemos a respeito de Samuel. Nós vemos aqui a ausência agora do silêncio de Deus sendo rompida. Mas através de quem, pastor? Através de Samuel. Nós vemos a desobediência desenfreada do povo. Ela caracterizou o silêncio de Deus naquele tempo. Mas quando muitos não valorizavam o santuário do grande El Shaddai, agora eu vejo o jovem Samuel, ele estava deitado no santuário do autor da nossa existência, junto à arca de Deus. Meus queridos irmãos, quer ser vitorioso, quer romper o silêncio de Deus na sua vida, quer ouvir a sinfonia do harmônico som da sua voz? Então não deixa a lâmpada se apagar para estar no santuário do Altíssimo. Nunca deixe de estar junto à arca de Deus. Esse foi o grande segredo da vida de Samuel. O silêncio, ele foi vencido. E Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez, depois de nunca mais deixou de ouvi-lo. Pastor, a voz de Deus e a voz do líder. A voz de Deus e a voz do seu líder. Olha só que interessante. Quando nós aprendemos o silêncio de Deus, através de Dófica, nós vemos que o sumo sacerdote da nossa alma, ele começa a recrutar a Samuel agora. E o primeiro ensinamento é fazer com que ele reconheça a sua doce e delicada voz. Pastor, Samuel, o sonho desse jovem em reconhecer a voz do Todo-Poderoso soa como uma linguagem que existe decifração. E para isso, ele necessitava de um conselho pastoral. Como é que Samuel iria identificar a voz do Todo-Criador se ele não tinha orientação? A Bíblia fala em João capítulo 10, versículo 3. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem,
porque conhecem a sua voz. Meus queridos irmãos, para seguirmos o Senhor, é necessário concedermos, ou é necessário conhecermos a sua inconfundível voz. E por 3 vezes a voz ecoou dentro do santuário, aonde Samuel estava. E durante as 3 vezes que ele ouviu a voz de Deus, ele reconheceu como se fosse seu líder, Eli, o chamando. E nós devemos aprender, queridos, que toda voz, ou a voz do Todo-Poderoso, sempre Ele usará o seu pastor para te ensinar a discernir as vozes que você está ouvindo. Olha só, presta atenção. Quando é a voz de Deus e quando é a voz do maligno? A chave para reconhecer o Mestre Eterno está sempre ao lado do nosso líder. Infelizmente, meus queridos irmãos, aqueles que afirmam não precisarem de um líder, sempre um líder ao seu lado, sem um líder ao seu lado, você dificilmente conhecerá Deus. Mas pastor, eu consigo servir a Deus sozinho? Negativo. Ele é a pessoa indicada para te ensinar. Não são os amigos de bater papo, não são amigos de escola, não são amigos de tomar chá, ou os amigos de churrasquinho aos domingos, não. É o seu líder. A passagem bíblica relata que a Bíblia, a palavra do Senhor, ainda não lhes havia sido revelado. A Bíblia fala que a palavra de Deus ainda não havia sido revelada para Samuel. E aqui nós vemos o arquiteto da nossa vida. Ele jamais fará confusão em nosso meio, pois ele nunca atropela os seus próprios princípios. Deus, ele tem determinado, meus queridos irmãos, apenas uma voz dentro da igreja e não 2. Hoje nós vemos pessoas ouvindo voz aqui, voz ali, voz lá, internet fala, outro fala, outro fala, e poucos estão ouvindo a voz do seu pastor. Dentro da igreja, Deus tem determinado apenas uma voz dentro da igreja e não 2 para ensinar. E essa voz é a do seu pastor. Pois todas as vezes em que o pastor falar, Deus falará através dele. Aprenda a ouvir a voz de Deus através da voz do seu pastor. E com certeza o silêncio alojado em sua alma será suplantada. Outra coisa que nós aprendemos em Tófica, o silêncio de Deus, e através de Samuel, nós vemos que a voz do eterno Criador jamais te colocará contra o seu líder. Jamais, pastor. Deus vai te colocar contra o seu líder. Procura viver em harmonia com o seu líder. E nunca pense em cortar, ainda que seja uma pequena ponta do manto dele, para que não tenha um coração cheio de remorso. Não procure ser independente dentro da sua igreja, pois Deus não colocou o pastor nesse lugar com o objetivo de te auxiliar, não. O Senhor disse que nos daria pastores segundo o seu coração, que nos apacentaria. 1 Samuel capítulo 24, versículos 5 e 6, a Bíblia diz bem assim, o porteiro, olha só o que a Bíblia diz: mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, e de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor.
Meus queridos irmãos, quantas pessoas hoje acham que estão ouvindo a voz de Deus, mas estão se levantando contra a liderança, estão se levantando contra a administração, estão se levantando contra a obra, estão se levantando, mas a Bíblia nos ensina o certo, e o certo precisa ser ensinado. A voz de Deus nunca, a voz de Deus ela sempre será a mesma. Sempre, meus queridos irmãos. Uma das maiores bênçãos na vida de Samuel foi poder conhecer a voz de Deus. Ele pôde ouvir essa voz tão nítida e clara como Abraão e Moisés ouviram. Nós vemos que a inabilidade de Samuel em conhecer a voz do pródigo, a voz de Deus, a voz do Pai, talvez decorreu da suavidade com o seu Pai amoroso, que tenha falado com ele. E apesar de Deus chamar o garoto 3 vezes, a tonalidade da sua voz permanecia a mesma. A voz do mestre amado, ela nunca altera e nem desafina. A locução é perfeita, é imutável. A sua fala é orientadora, é encantadora. De modo algum te colocará em guerra contra o seu líder. Então que voz você está ouvindo hoje, que está te orientando a tomar decisões? Decisões de afastamento de igreja, decisões que saem, decisões de rebelião. A Bíblia diz em Cantares, capítulo 5, versículo 4, que diz capítulo 5, versículo 2: eu dormia, mas o meu coração velava, e eis que a voz do meu amado que está batendo: abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos de gotas da noite. Quando estudamos Dófica, meus queridos irmãos, essa parada no deserto do povo de Israel, quando nós estudamos Dófica em conexão com a história e também com todo o conteúdo arqueológico que nós podemos examinar e analisar, nós chegaremos à conclusão de que Dófica é uma área no deserto que é muito bem explorada. Não se trata de um vácuo existencial, não. Mas pastor, a Bíblia só tem a palavra Dófica. Sim, mas vamos estudar essa palavra, vamos estudar esse local. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos, a observar algo aqui, que nós não estamos dissertando sobre algo obscuro. Esse é um lugar de muitas excursões. Ali nós vemos um sítio muito esmiuçado. Dófica hoje tem um significado muito amplo na nossa jornada espiritual, que deve ser expressamente diluído com muita atenção. É uma estação que devemos sempre conectar o conhecimento bíblico, em conformidade aos princípios sagrados, que o soberano da nossa salvação pretende revelar para todos nós. Esse lugar é um planalto que fica na província do Sinai, também chamado de Serabit, ou El Cardim. E se atentarmos à palavra de Deus, nós conseguiremos transportar daqui algo muito significativo, do ponto de vista divino. Meus queridos, em Dófica, estavam ali as minas de turquesa, as minas de cobre, e as partes mais ricas no sentido econômico. Tudo isso estava nessa estação. Ali era um lugar de grandes negócios, onde se dedicava aos minérios e aos trabalhos para poder extrair essas formosas turquesas. Ali em Dófica, lá existia também diversos templos pagãos, de muitas ali importância para os egípcios. Era um lugar de adoração pagão. E dali tirava-se as pedras mais preciosas para Faraó. E é interessante, meus queridos irmãos, observar que aquilo que Deus criou para que fosse de uso exclusivo dele,
e que por descuido e relaxo do homem, agora nós vemos Faraó, que representa Satanás, ele se apropriou. O inimigo, ele está extraindo todo o metal valioso e levando para o Egito, que representa o mundo. E é isso que Deus quer que nós saibamos. É isso que Deus quer que nós refletimos em Dófica. Os faraós do Egito iam até Dófica para poder tirar ali todas aquelas pedras preciosas que representam os cristãos, que por não suportar o tempo de prova, eles vacilaram e foram levados para o Egito. Toda a beleza do Egito, toda a ornamentação do Egito, toda ali a decoração do Egito era adornado com as pedras preciosas de Dófica. E é isso que esse lugar nos ensina, meus queridos irmãos. Quanta pedra preciosa que foi extraída da igreja e hoje faz parte da falsa beleza que o mundo apresenta diante de nós. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdotes santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, somos pedras preciosas nas mãos de Deus, algo muito valioso aos olhos do Pai. Porém, antes de sermos lapidados, antes de sermos preparados, parecemos sem valor, parecemos desprezados aos nossos próprios olhos, uma pedra como todas as outras. A pérola, se nós prestar atenção na pérola, a pérola é a única pedra forjada em silêncio. Na aflição, na dor e sofrimento, engolida pela escuridão, em sua luta silenciosa e dolorosa, leva aproximadamente 3 anos até ficar pronta, mas depois disso, seu valor é altíssimo. Ao ser extraído, outorga a todos muitas alegrias. A riqueza de uma pérola não está exteriorizada na superfície, e sim no profundo do seu ser. Assim é o valor de uma alma. Assim somos nós, querida igreja. Assim é nós, querido irmão. Passamos por dores, lutas, por tanta dificuldade, e no curso dessa jornada sempre somos lapidados pelo ourives da nossa alma. E Deus, Ele tem permitido passarmos por fornos de fundição, mas Ele está sempre do nosso lado para nos auxiliar. Não se esqueça, nunca se esqueça que o inimigo de nossas almas, ele está ao nosso derredor, esperando o nosso fracasso, esperando para nos conduzir ao Egito. E quando o fogo for aplicado e a prova se tornou intensa, os israelitas se dobraram, sucumbindo a um espírito de descrença. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 10 e 11: por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Meus queridos, olha só que interessante. Um pouquinho de história aqui. O primeiro faraó, ele começou a explorar as turquesas ali. Ele chamava-se Nefru, que era da 4ª dinastia. E o faraó que reinava no tempo do Êxodo, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, era o poderoso Ramsés II, que pertencia à 19ª dinastia. Então Nefru, que foi o primeiro faraó
a explorar as minas de turquesas e de cobre em Dófica. Quando a Bíblia fala em Salmo capítulo 52, versículo 7, a Bíblia diz bem assim: eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Pastor, Jesus, o mestre da Galileia, ele nos orienta que o dinheiro, ele foi criado por Deus e não pode assumir a liderança de nossa vida. Pois necessitamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, acreditando que todas as demais coisas nos serão adicionadas. Nosso Salvador nos lembra que a riqueza facilmente nos conduz ao ímpeto da queda. Pois se dedicarmos atenção para as coisas desse mundo, afastando-nos de Deus ou de Cristo e de seu reino, a Bíblia diz que na parábola do semeador, a riqueza sufocou a santa e imaculada palavra e impediu-a de frutificar. Então aquilo que foi cultivado entre os espinhos é comparado ao que ouve a palavra, mas os cuidados dessa vida e o magnetismo dos bens materiais sufocaram-na, tornando-a estéril. Então, por essa razão, é duvidoso acreditar na conversão de um rico. Os pobres aqui, eles estão em vantagem, porque não somente por fazerem parte da fila dos menos favorecidos financeiramente, mas pelo fato de não terem como confiar em seus próprios recursos. E por esse motivo, eles estão mais sensíveis a se submeterem ao senhorio de Cristo. Agora, voltando para Dófica, a estação de Dófica, ela também pode representar as riquezas que o mundo tem para nos oferecer. E às vezes, em nossa jornada, em meio ao deserto, cansado, sentindo-se perdido, desanimado e pensando em desistir, é quando o inimigo de nossas almas nos apresenta as riquezas de Dófica, tentando nos seduzir, fazendo com que a palavra de Deus em nossa vida seja sufocada e deixe de frutificar. Meus queridos, o seu objetivo é fazer com que eu e você desistamos da caminhada com Cristo. A Bíblia, ela descreve em termos econômicos que a verdadeira riqueza deve ser encontrada na salvação em Cristo Jesus, e não nessa terra. Eu quero que você conheça os 3 últimos desejos de Alexandre o Grande. Quando à beira da morte, ele convocou os seus generais e relatou os seus 3 últimos desejos. Alexandre o grande conquistador. Nós vemos que o primeiro desejo que ele pediu para que fosse realizado após a sua morte é que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. O segundo desejo de Alexandre o Grande, que era para ser realizado após a sua morte, era que fosse espalhado no caminho até o túmulo, até o seu túmulo, os seus tesouros conquistados, prata, ouro e pedras preciosas. E o terceiro desejo que ele pediu é que as suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. E aí nós vemos que um dos generais, admirados com esse desejo, ali perguntou a Alexandre quais as razões
desses 3 desejos, na qual ele foi um homem de muitas conquistas, muita influência e muito rico. Para o primeiro desejo, Alexandre respondeu: eu quero que os eminentes médicos carreguem o meu caixão, para mostrar que eles não têm poder de curar perante a morte. O segundo desejo, ele explicou: eu quero que o céu seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecerão. E o terceiro desejo de Alexandre, ele explica que ele queria que as mãos dele balançassem ao vento, para que as pessoas pudessem ver que as mãos vazias viemos à terra, e de mãos vazias partiremos dela. Há uma expressão antiga que diz que caixão não tem gavetas. Então pense bem no momento em que o Senhor da vida te retirará do palco. Em Jó capítulo 22, versículo 25, a Bíblia diz: então Todo-Poderoso será o teu tesouro, a tua prata acumulada. Quem é, pastor? O Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, outra coisa que nós precisamos aprender foi que em Dófica, nós vemos aqui que esse comércio que tinha ali em Dófica era um comércio pagão. Dófica se concentrava toda a adoração pagã da península do Sinai. Esse comércio com o paganismo, com essa exploração de turquesas e cobre, com tudo que acontecia lá em Dófica. E é justamente por essas coisas que Deus não quer que seu povo se interesse. Pois Ele não quer contemplar o seu povo com o coração mergulhado nos prazeres dessa vida. Meus queridos, nós vivemos em um tempo onde tem se multiplicado com muito afinco igrejas por todo o mundo, e com isso vem as avalanches de heresia. Quando nós aprendemos Dófica, nós vemos que em Dófica nos é apresentado todo tipo de igreja, todo tipo de seita. Aqui e ali é um lugar onde Deus, Ele prova a fidelidade para trazer a toda a nossa sinceridade. Dófica, esse é o local da transparência de cada cristão, o povo onde declararemos a fidelidade total ao Senhor da nossa alma. Como é difícil manter uma igreja unida nos tempos em que vivemos. Em nossa experiência pastoral, nós temos convivido com inúmeras experiências desagradáveis, de pessoas que não se agradam de cada coisa que acontece na igreja, pessoas que vivem criticando a administração, mas porém nunca fizeram nada para ajudar. Agrava-se a cada dia mais o número de pessoas dizendo-se cristão, alojados dentro de igrejas, mas que não se submete às lideranças e acreditam ali estar certas, sem nenhum temor. Deixam de respeitar os seus pastores e subornam-se contra a autoridade eclesiástica, tornaram-se seguros e firmes de que se só necessitam obedecer a Deus. Esse tipo de pessoa, em vez de continuar a jornada enganado, e prefere ficar experimentando os pastos secos de muitas igrejas sem palavras, sem compromisso com a verdade, cegos e sem discernimento de Deus, amam entrar e sair de inúmeras igrejas de Dófica, e afirmam todos orgulhosos que são melhores cristãos, porque já viveram, presenciaram por inúmeras delas. Porém
e nunca pararam em nenhuma. Esse tipo de gente pensa que o problema está sempre na igreja, mas desconhece que o erro está em si mesmo, pois nunca consegue se firmar em lugar nenhum. Olha o que nós aprendemos com a Bíblia. Judas foi discipulado pelo mesmo pastor de todos os tempos, o melhor. Foi escolarizado na melhor escola e pelo melhor mestre. Esteve o tempo todo rodeado pelos melhores companheiros que alguém poderia desejar ter. A oportunidade de ser selecionado entre muitos deles para ingressar no grupo mais seleto que alguém almejaria entrar. E mesmo assim Judas fracassou. O problema não é o líder, o problema não é o pastor, o problema não é os irmãos. O problema era a rebelião em seu coração. Faltava Deus na vida dele. Ele sempre foi um muro de gratidão. Pense nisso, meus queridos irmãos. Há muita gente enganada, criando divisão e tentando fundar igrejas por aí somente porque não se enquadra em nenhuma outra. Procure pensar. Procure pensar um pouco. Olha só que interessante quando nós aprendemos que é nessa estação chamada Dófica também que aprendemos a descobrir a palavra de Deus, que até então era desconhecida para nós. Esse é um dos motivos pelo qual o Senhor da nossa caminhada nos faz passar por Dófica. Aqui nós temos a missão de aprender a palavra, para que por meio dela possamos ser guiados, até recebermos o abraço de Deus, até recebermos a terra prometida. Olha, quando falamos de Dófica, nós vamos ver a família de Betânia. Quando falamos da família de Betânia, nós encontramos um exemplo de múltiplos ministérios na casa de uma família em Betânia. Na vertente oriental do Monte das Oliveiras, a 3 quilômetros de Jerusalém, aqui nós encontramos alguém imergido e sedento pela palavra de Deus. A Bíblia relata que nesta família, ela fez uma ceia e convidou o melhor amigo que tinha. E sem dúvida alguma, essa pessoa era Jesus. E nessa passagem, nós destacamos aqui 4 pessoas, ou 4 ministérios diferentes. Nós encontramos Marta, nós encontramos Maria, nós encontramos Judas e nós encontramos Lázaro. Cada um ofereceu o que tinha de melhor. Pastor, quando falamos de Marta, meus amados irmãos, Marta, ela se preocupou em preparar a ceia, que era uma tarefa muito fácil. Será que era fácil preparar a ceia? Não, meus queridos irmãos, não era fácil. É fácil você preparar para o homem, mas não é fácil preparar a ceia quando o convidado é Jesus. Então não era fácil a tarefa de Marta, porque ali se tratava de uma ilustre visita que haveria de cear daquela casa, o Filho de Deus. E Marta ali, ela representa o cristão comprometido com a obra, que desejava trabalhar em prol do mestre dos mestres. Agora imagina se não houvesse as Martas nas igrejas. Como as almas conheceriam o Salvador das nossas almas? Ou quem cuidaria da manutenção da igreja? Quem serviria a mesa? Muitas vezes, meus queridos irmãos, criticamos Marta porque estão tão preocupadas com os afazeres da casa. Porém, nos esquecemos de que, se ela não preparasse o jantar, o que haveria de servir para o ilustre Jesus? Que decepção seria no momento de servir a Cristo e não ter nada para oferecer? Mas nós aprendemos que Marta tenazmente substituía ali, imutável, em suas convicções,
convicções diante do nobre amigo Jesus. Nós vemos a Bíblia dizendo em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16: nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cadê o ministério de Marta na tua vida? Cadê o ministério de Marta na tua vida? Mas nós vemos uma outra pessoa, uma segunda pessoa, a pessoa chamada Maria, da casa ali de Betânia. Ela fazia parte, pastor, de um outro ministério, o ministério da adoração. Por isso, ela esteve o tempo todo aos pés do adorado, ali aos pés de Jesus. Meus queridos, nós precisamos deste ministério, pois através dele os louvores serão ministrados, após ele será ministrada a palavra, adoraremos com as nossas ofertas, pois os adoradores ofertam um perfume caríssimo a Jesus. Nós ouvimos a maioria das pessoas dizendo que são Maria, porém na hora de ofertar algo para a igreja, não tem coragem de dar R$1, e ainda assim vivem dizendo que são Maria. Meus queridos, levar o povo a ofertar nos dias em que vivemos é tão difícil quanto tirar uma pena da asa de um anjo. Sejamos um povo de virtude transparente. São esses que intercedem pela igreja diante do mestre da vida. Qual foi a última vez que nós prostramos em oração diante do nosso Senhor? E quanto tempo oferecemos a Ele? Prostrados em nossa casa. Porque a maioria dos cristãos só se lembra de orar na igreja, olhe lá. Outros nem isso não querem fazer mais. Você acredita ainda ser uma Maria? Porque a Bíblia diz em João 4:23: no entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sem esses adoradores que o Pai procura. Seja um adorador, mas seja um adorador em espírito, mas seja um adorador em verdade também. Outra pessoa que nós encontramos também ali na casa em Betânia é uma pessoa chamada Judas. Pastor, mas o que nós aprendemos com Judas? O Judas, ele é o criador do ministério da murmuração. Você não sabia não? Foi ele quem julgou e condenou a atitude de Maria ao derramar um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, sobre os pés de Jesus, e enxugar com seus próprios cabelos. Foi Judas. Ele ficou indignado com Maria, porque se vendido poderia ter conseguido 300 denários. Isso daria para pagar um trabalhador por quase um ano de serviço. Então nós vemos que o espesso fel das trevas, excessivamente azedo e cruel, escalava a traiçoeira garganta de Judas. Na realidade, ele não falou isso por ser interessado pelos pobres, mas porque queria roubá-los. A própria Bíblia diz isso. Ele só agiu assim porque não fazia parte da família. Porque quem faz parte da família não critica, e se apoia e ajuda. Então nós vemos aqui a qualidade do Judas dentro da família. Eu gostaria aqui de apresentar uma matemática de Deus aqui para vocês, uma matemática aqui interessante. Jesus, ele tinha 12 discípulos, e entre eles havia um Judas. Então essa é a matemática onde tem 12, um é Judas. Onde tem 24, 2 é Judas. Etc. Uma analogia. Imagine um local onde é que tem 1.200 pessoas. Quantos Judas existem? O que Deus nos abane
Que Deus nos proteja. Que Deus nos guarde. Capítulo 1, versículo 6 do livro de Judas. A Bíblia diz que essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os seus outros por interesses. Esses são os Judas. Cuidado. Cuidado. Cuidado com quem tu anda. Cuidado com a pessoa. Presta bem atenção. Outra pessoa que nós encontramos na casa de Betânia é Lázaro. Lázaro fazia parte do ministério da palavra. Pastor, Lázaro fazia parte do ministério da palavra. Ali estava presente, Lázaro estava aprendendo a palavra de Deus. O povo de Israel em Dófica também estava aprendendo a palavra de Deus. Deus estava moldando, Deus estava ensinando, Deus estava ali fundindo, Deus estava derretendo e purificando aquele povo. Na casa em Betânia nós vemos ali Lázaro. Lázaro estava aprendendo a palavra de Deus. Jesus estava em sua casa e ele não poderia perder essa oportunidade. A Bíblia diz que Lázaro desfrutava da companhia íntima de Cristo à mesa. Mas pastor, nós devemos entender que para desfrutar da companhia de Jesus, é necessário havermos morrido para o mundo e para que o Senhor possa nos ressuscitar. Para um hebreu, sentar à mesa era muito mais do que compartilhar uma refeição. Na cultura judaica, sentar-se à mesa era compartilhar a vida. E ali estava Lázaro, depois de haver ressuscitado, desfrutando da companhia daquele que dentro de alguns dias provaria a cruz, morreria. E ao mesmo tempo em que Lázaro, ele afinou seus ouvidos à palavra do mestre, ele demonstrou a sua gratidão pela vida que o Senhor devolveu para ele. Lembra-se que Lázaro foi ressuscitado. Ele não poderia deixar de agradecer ao seu amigo, o amigo da sua alma, por tão grande milagre. Pastor, a mesa é um lugar onde temos oportunidade de mergulharmos no oceano da palavra, desfrutando da presença de Deus, o nosso amigo Jesus, e abrirmos o nosso coração em gratidão a Ele. Era o que Lázaro estava fazendo. Aquele que nos deu a esperança da vida eterna. Pastor, a Bíblia diz em Lucas capítulo 13, versículo 29, pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. Meus queridos irmãos, as coisas do mundo não devem se ocupar. Não devem ocupar o lugar que Ele reservou para a sua palavra em nós. Como templo do Espírito Santo, o Senhor de nossa existência, Ele tenciona imobilizar o nosso coração a fim de contemplá-lo, palpitando sedentamente pela palavra de Deus. Meus queridos irmãos, quando eu vejo o povo de Israel passando por Dófica, o povo de Israel, eles passaram por Dófica, porque Deus viu que precisava de um processo, Deus viu que precisava ser moldado, Deus viu que precisava ali de uma purificação, Deus viu que precisava voltar a falar com aquele povo que Ele tinha deixado em silêncio. Quem sabe você está em Dófica nesse momento. Quem sabe você está
nesse local, aonde faz tempo que você não consegue mais ouvir a voz de Deus, faz tempo que você não consegue mais sentir a presença de Deus, faz tempo que você não consegue sentir mais o toque de Deus na tua vida. Eu quero dizer que Dófica é um processo. Dófica na tua vida é Deus ali te moldando para ver realmente quem é que você serve. Assim como Samuel se mantenha na presença do Senhor, assim como Samuel busque orientação para saber discernir a voz de Deus e a voz do inimigo, assim como Samuel não saia da casa do Senhor, não saia da presença da arca, não saia da presença do Senhor, assim como Samuel, Dófica é só um período, mas nós sairemos em Dófica. Mas precisamos ser moldados em Dófica, precisamos ser fundidos em Dófica, precisamos passar pela fundição de Deus em Dófica, precisamos ser derretidos em Dófica e ser moldados com as mãos do Senhor em Dófica, para que Ele possa nos usar, para que nós possamos ser realmente o povo dEle e Ele seja nosso realmente Deus para nossas vidas. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua saúde. Eu quero que Deus venha a voltar a falar contigo. Eu quero que você se aproxime de Deus novamente. Eu quero que você volte a dar ouvido à palavra de Deus novamente. Eu quero que você volte a ter sensibilidade à voz de Deus novamente. A voz de Deus é a mesma, ela não altera, ela não envelhece, ela não perde essa autoridade. O que Ele falou ontem, Ele fala hoje. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não perca essa oportunidade. Deus está falando com a tua vida nesse momento. Eu quero orar com você. Você que deseja entregar a tua vida para o Senhor. Você que deseja se reconciliar com o Senhor. Voltar a ter a comunhão com Deus. Voltar a sentar na mesa como Lázaro. E ter ali a comunhão íntima com o Senhor. Ali estar aos pés do Senhor. Ali adorando o nome do Senhor. Ou estar ali servindo ao Senhor como Maria. Ei, eu quero convidar você. Não importa qual é a tua dificuldade, não importa qual é o teu problema, Deus, Ele tem poder para te fazer passar com sucesso a estação de Dófica. Amado Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, na tua presença nós estamos nesta noite. Mais uma vez, Senhor, sendo alcançado pela tua palavra, Senhor, sendo alcançado pela tua misericórdia, Deus, sendo alcançado, Senhor, pela tua mão poderosa, Deus, a tua mão, Senhor, que nos tirou do Egito e agora nos faz passar por Dófica, Senhor, a tua mão que está nos moldando, a tua mão que está nos purificando, a tua mão que está nos direcionando, Deus querido. Sim, meu Pai, neste momento, Senhor, aonde estiver aí, pelos quatro cantos da terra ouvindo esta live, pessoas, Senhor, necessitadas, pessoas enfermas, pessoas, Senhor, com problemas, Pai, de depressão, problemas de angústia da alma, pessoas com problemas familiares, problemas, Senhor, no seu casamento, problemas, Senhor, com vícios, Pai querido, entra com providência nesse momento, a tua mão poderosa, o teu poder, a tua autoridade, faz, Senhor, derreter, Senhor, a velha criatura e faz formar uma nova criatura, Pai. Em Dófica, Senhor, o local de fundição, o local de pedras preciosas, o local, Senhor, aonde tu escolheu para nos passar, para, Senhor, sermos lapidados, para sermos alcançados pela tua misericórdia. Abençoa, Senhor, a cada um, Pai querido, que está ouvindo esta live, que vai compartilhar esta live, a cada um, Deus querido, na tua presença, Deus, nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.